capítulo de número 12. 2 Samuel 12, eu quero ler com você a partir do versículo 15, a parte B do versículo, até o versículo 25. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 15, a segunda parte dele, até o versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos de sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Pai, fala conosco nessa hora, e ajuda-nos, ó Deus, a compreender os nossos dias. Principalmente, Senhor Deus, dá-nos não só esperança cada vez maior ao nosso coração, mas ajuda-nos a transmitir essa esperança para a conversão, para, Deus, a transformação daqueles que nos cercam. E, ó Deus, para a glória do Teu poderoso nome. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não obstante toda a alegria que nós temos nessa manhã, falando da questão dos irmãos que estarão indo nessa viagem missionária, não obstante a alegria que nós temos em celebrar, como foi celebrado ontem à noite num culto muito gostoso aqui na igreja, dia da Reforma Protestante. Não obstante a termos esse tempo de agora pela manhã, adoração, louvor, nós temos também nesse fim de semana um dia que é um dia um tanto complicado para a nossa cultura brasileira. Dia dos finados, ou dia dedicado à memória e reverência e homenagem àqueles que já se foram. E é interessante, irmãos, que nesse dia que foi originado de uma crença católico-romana, nós vemos pessoas indo até túmulos de seus antepassados, familiares, amigos. Nós vemos pessoas homenageando mortos famosos. Nós vemos gente carregando velas. Vemos gente fazendo intercessão e há missais em homenagem e também em busca de livramento daqueles que estão mortos. Paralelo a isso, irmãos, não só por conta desse fim de semana, há uma novela sendo exibida num grande canal de televisão de maior audiência e assistência nesse país. E o escopo dessa novela traz um grupo de pessoas que se conheceram há cerca de 150, 200 anos atrás, e essas pessoas vivenciaram entre elas várias situações. Agora a novela dá um salto e essas pessoas como que
de novo tem a oportunidade de se entrelaçar e de se relacionar, e no pensamento da autora há uma possibilidade de se resolverem e vencerem os seus conturbados relacionamentos através do amor. E é interessante que uma das personagens da novela é um desencarnado há muito tempo, uma espécie de anjo que agora está se desconvertendo do amor. Ele está descrente da própria humanidade. E antes que você fale que eu tenha assistido a novela, eu posso falar com toda tranquilidade, meu irmão, não dá tempo. E eu quero te falar mais uma coisa, a novela é muito bonita, personagens bonitos, paisagens que eu particularmente, porque já estive em alguns lugares, amo, que é no Rio Grande do Sul, um lugar muito lindo. Mas, a despeito disso, falta uma questão. É muito bonito, mas como dizia um professor meu de seminário, só falta ser verdade. Muito bonito, mas só falta ser verdade. Além disso, irmãos, a crença de muitos ditos protestantes numa questão de como nós nos comportamos ou qual é o estado do ser humano depois da sua morte. E isso não só tem trazido muita confusão no meio dos crentes, como traz também muita desesperança. Porque a nossa mensagem, que é, entre outras, baseada em vida e vida eterna, ela se empobrece. Quando nós abrimos mão de falar o que a Bíblia nos diz, para tentarmos de uma maneira ou de outra consolarmos a nós mesmos, os nossos familiares, os nossos amigos, com tudo isso que a gente recebe por aí. Interessante que eu já preguei há umas 2 ou 3 semanas atrás sobre o que a morte nos ensina. E eu não quero que você fique com uma impressão que eu sou um camarada meio macabro. Mas hoje eu gostaria de trazer para nós uma palavra da parte do Senhor nesse sentido. Como nós devemos, segundo a Bíblia, entender o estado do ser humano após a sua morte. Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer o que a Bíblia nos diz de fato sobre o que acontece com os cristãos. Essa deveria ser a sua premissa quando vai estar diante de uma situação como essa. A sua própria esperança, a sua própria expectativa. Porque se você abre a palavra do Senhor nos escritos paulinos, por exemplo, você vai ver Paulo falando aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: eu prefiro deixar o corpo e habitar, viver com o Senhor. Ele também, escrevendo aos Filipenses, ele diz no capítulo 1, versículo 23, é melhor partir e estar com Cristo. E Paulo também diz, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, o ladrão que estava ao lado de Jesus, um dos ladrões, ele ouviu uma palavra de Jesus Cristo, Lucas 23, 46, em que Jesus diz para ele assim: hoje estarás comigo no paraíso. Mais ainda, irmãos, um texto que por vezes se torna um pouco difícil, mas quando nós lemos a carta aos Hebreus, no seu capítulo de número 12, versículo 23, nós vemos que o escritor aos Hebreus, ele diz que quando nós nos ajuntamos para o culto, nós estamos diante da presença do Senhor e também diante da igreja chamada igreja triunfante. Há a visão ou há a companhia, se nós podemos usar essa expressão, daqueles irmãos que, segundo o texto diz, os espíritos dos justos aperfeiçoados. E nós precisamos ter em mente, irmãos, que se hoje eu e você estamos aqui militando na igreja do Senhor, somos a igreja militante, a igreja que foi incumbida de levar o evangelho para quem está perto ou longe de nós, como nós vimos os irmãos aqui agora há pouco, a igreja militante, mas a realidade da igreja triunfante também precisa estar no nosso coração, na nossa mente, precisa estar nos nossos diálogos. Mais ainda, a igreja triunfante, ela é descrita no Apocalipse quando o 5º selo é aberto. E ali nós lemos capítulo 6 de Apocalipse, dos versículos de 9 a 11, um grupo de pessoas que o Senhor descreve para João. Esses vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes no Cordeiro e eles estão
clamando ao Senhor, que o Senhor venha e traga justiça para o sangue dele que foi derramado, sangue deles. E por último, no capítulo 7, de 9 a 17 ainda de Apocalipse, o Senhor fala da unjunção dos santos do Senhor, que proclamam: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor, ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Canção que nós cantamos aqui de diversas formas. Mas nós precisamos entender que a visão do Apocalipse, ela não é apenas uma visão futura, como nós já vimos aqui. Mas hoje, nessa hora, enquanto nós estamos aqui, há um grupo adorando ao Senhor nos céus, louvando ao Senhor, cantando a glória de Jesus, assim como nós cantamos aqui. Talvez eles cantem bem melhor, afinal, né, no céu os instrumentos, as vozes, o negócio deve ser bem melhor. Lá não há mais choro, não há mais lágrima. Isso quer dizer então, irmãos, que nós precisamos entender, tratando de morte, que uma pessoa que morre no Senhor, imediatamente, quando seus olhos fecham aqui, se abrem na eternidade para o Senhor. Um crente em Jesus, ele não tem de forma nenhuma um estado em que ele fica talvez esperando alguma coisa, no sentido de ter sobre ele a bênção do Senhor em sua plenitude. Você, meu irmão, eu creio nisso. Se o Senhor me levar agora aqui, pastor Eloy termina o culto, pode ficar tranquilo que eu sei para onde eu vou. Nós devemos, irmãos, ter em mente aquela palavra que Jesus disse para o ladrão. Jesus disse que hoje você estará comigo no paraíso. Jesus estava dizendo que o ladrão estaria lá, mas que ele, Jesus, também estaria lá. E é interessante nós pensarmos, irmãos, que se Jesus disse aquilo e um pouco depois ele morreu, o seu corpo é levado a um sepulcro, 3 dias depois Jesus reaparece ressurreto diante dos discípulos, diante de todos que puderam vê-lo, nós devemos entender, irmãos, que a Bíblia tem por premissa trazer para nós que esse estado da morte é um estado passageiro e é um estado vencido. Jesus venceu a morte. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, ele diz: o último inimigo a ser vencido é a morte, mas é um inimigo vencido. Nós não precisamos batalhar, não precisamos, irmãos, nos esmerar em fugir disso, muito pelo contrário. Nós devemos entender que estamos naquele tempo, já temos a vida eterna do Senhor, já somos salvos em Cristo Jesus, o Senhor já nos abençoou e tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, mas ainda não completamente. Por isso passamos pela questão de vivenciar até mesmo a morte física. Fica claro para nós entendermos isso, irmãos, que quando nos despedimos de um irmão querido, de um pai, de um avô, de um vizinho, alguém que morreu no Senhor, aquele corpo ainda está ali. E aquele corpo virá glorificado quando Jesus voltar a segunda vez. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos naquele dia serão elevados às alturas e nós nos encontraremos com Jesus. Jesus vem nos buscar e nós vamos com Ele. E dali o Senhor trará um novo céu e nova terra para todos nós habitarmos. Fica claro para nós isso nessa manhã, irmãos? Sim ou não? Daí vem algumas implicações que nós temos de quando nós deixamos de entender o que a Bíblia nos diz e vamos vendo outras coisas por aí. A primeira questão é essa: a Bíblia nos ensina que aqueles que morrem em Cristo, eles morrem e imediatamente estão na presença do Senhor. Estarão num estado, sim, espiritual, mas estarão num estado de gozo, de plenitude, de felicidade, de estar em eterno prazer com o Senhor. Porém, a gente precisa ver, irmãos, que a Bíblia não ensina, se nós entendemos o que foi dito primeiro,
a Bíblia não ensina, por exemplo, a doutrina de um purgatório. Essa é uma questão desses dias. E essa é uma questão que entra na igreja do Senhor a partir do ano 300. A partir do ano 310 começa a se fazer orações aos mortos e pelos mortos. E mais ou menos no ano 500 da nossa era, começa então a se instituir uma doutrina espúria, chamada doutrina de um lugar, aonde ficam-se ali as almas daqueles que está meio lá, meio cá, meio sem certeza, meio não sabe para onde vai, para onde vem, e ele fica num chamado limbo. A palavra limbo quer dizer limite, ou seja, ele fica quase que na periferia de um lugar muito complicado, mas ali, naquele lugar, naquele limite, naquele limbo, ele tem um tempo para expurgar, ou para purgar, expiar os seus erros. Essa doutrina, meu irmão, para começar, ela é baseada num texto, não dos escritos que nós temos na Bíblia, mas de um texto apócrifo de 2 Macabeus. Macabeus é a história de uma das famílias que lutaram pela independência do povo judeu contra os romanos. E essa história se encontra dentro daquele período que você tem entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Há um intervalo, um hiato de 400 anos entre Malaquias e Mateus. E uma das guerras foi a chamada Guerra dos Macabeus, onde um grande grupo se insurge contra Roma. E o relato desses atos está nesses livros, entre os chamados 7 livros que nós temos o nome de pseudepígrafos ou os livros apócrifos. E Macabeus, escrevendo no capítulo 12, versículos 42 a 45, ele diz que recolhe uma oferta de 2.000 dracmas, o dinheiro da época, para que fosse levado até Jerusalém, para que fosse ali prestado um culto pelos pecados daqueles que tinham morrido naquela insurreição. A partir desse tempo, há uma questão. E por isso, e entre outras coisas, esse livro não é, porque ele não tem nenhum tipo de amparo em nenhum outro ponto da Bíblia. E uma premissa, já que nós estamos vivendo a reforma protestante, é que a Bíblia se explica a si mesma. Então não há apoio em mais nenhum texto bíblico para isso. E aí, irmãos, por conta disso, a partir do ano 300, começa-se a ter esse tipo de invocação, é claro, a partir de um ofertório que é dado em cima disso. No ano 500, há então uma derivação disso, e aí vem a doutrina do chamado purgatório. E isso vai se agravando, porque a partir do ano 500 nós já estamos entrando na Idade Média, a época da escuridão da igreja. E uma das coisas que se tornou uma máxima triste é a palavra de um homem chamado John Tetzel, que foi contemporâneo de Martinho Lutero, e Tetzel afirmava que cada moeda que tintilava num cofre romano, uma alma era livrada do purgatório. Essa, entre outras, foi uma das motivações para que Lutero se levantasse para publicar suas teses contra as doutrinas que a igreja estava abraçando. E aí, irmãos, como que a gente entende isso? Se Jesus fala para um ladrão, hoje você vai estar comigo no paraíso, como nós poderíamos pensar que aquele ladrão teve mais méritos do que alguém que hoje morre, e nós dizemos, não, esse nós vamos deixar aqui e vamos interceder por ele? É uma questão que não é lógica. Porque se o Senhor teve poder e teve ação para ali, no momento de morte, não houve mais tempo para nada, nem para ser batizado, por aspersão, imersão, o que você quiser, não teve tempo para nada. Apenas para aquela palavra. Muitos hoje ainda têm esse tipo de crença de forma equivocada. Se Paulo diz que é melhor estar com Cristo, ele diz que nós estaremos habitando. Uma outra questão que a Bíblia não ensina, meu irmão, a Bíblia não ensina nada sobre a doutrina do chamado sono da alma. Essa é uma doutrina defendida por um grupo em que muitos têm as suas divisões sobre de fato é uma igreja genuína ou não é. Eu não quero entrar nessa questão aqui agora. O que eu quero trazer é sobre o que a Bíblia ensina sobre essa questão especificamente. Mas nós vemos que, por que essa doutrina é defendida? Por conta de uma expressão.
A Bíblia traz em diversos textos a expressão de que as pessoas dormem no Senhor. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ele diz: agora eu quero que saibam, irmãos, que os que dormem no Senhor. Mateus, capítulo 9, 27, capítulo 27, 52. Quando Jesus, em João, capítulo 11, 11, ele ouve que Lázaro havia morrido, Jesus diz: Lázaro não morreu, ele apenas dorme. Atos, capítulo 7, versículo 60. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6. 1 Tessalonicenses, nós já falamos aqui, traz essa expressão: os que dormem no Senhor. Irmãos, por que a Bíblia usa isso? Em primeiro lugar, você precisa entender, nós temos uma tradução da palavra no português. E aí, a gente vê que a Bíblia usa uma metáfora para trazer sobre a morte, mais uma vez, a questão de que ela é temporal. A morte não é um estado permanente, eterno. E assim como você dorme e sabe que vai acordar uma hora, você não é a Cinderela, desculpe quebrar o seu balão, furar o seu balão, você não dorme por 100 anos até que venha um príncipe te dar um beijo. Na realidade, você precisa entender que assim como um sono tem um tempo e depois você se volta recuperado, descansado, assim a Bíblia, por alguns momentos, trata também a questão da morte. Temporal. Mas daí a se fazer uma doutrina em cima disso, nós precisamos então investigar, olhar. E aí de novo, irmãos, vem para nós aquilo que nós falamos antes. O nosso tempo é exíguo, por isso a gente precisa caminhar. O Senhor disse para alguém: você hoje vai estar comigo. Mas tem outros textos? Tem sim. Jesus conta uma parábola falando que um mendigo chamado Lázaro morre. E ele vai para o seio de Abraão. Se você ler bem aquela parábola, Lucas capítulo 16, você vai ver que Jesus narra que ali, quando estava no seio de Abraão, Lázaro era consolado. Aquilo que passou, passou. E como você lê no Apocalipse, ali não haverá mais lágrima, não haverá mais dor. Então Lázaro tem exatamente aquilo ali descrito, ele era consolado. Irmãos, aqui vem uma pergunta: alguém dormindo é consolado? Há um ato de consolo em alguém que dorme ou não? Por que Jesus não diz então que Lázaro morre e fica ali, dormindo? Por que Jesus não disse para o ladrão: olha, hoje mesmo você estará num estado fora da sua consciência e você vai dormir até que eu venha te buscar? Por que Jesus não trouxe, através de Paulo, a expressão: olha, eu prefiro ir dormir, porque o dormir é lucro. E para muita gente hoje em dia, dormir é lucro, né? Tem uma crise, vai dormir, que você está precisando de descanso. A molecada gostou, porque eles gostam de dormir. Irmãos, muitas vezes nós não paramos para tratar as coisas assim. Mas veja que quando a gente diz para uma pessoa que é um incrédulo, nós falamos: olha, fulano está apenas dormindo, apenas dorme. A gente está dando uma falsa impressão para a pessoa que aquilo ali é um estado sem atuação de mais nada. E eu só estou falando para os irmãos do aspecto positivo, bonito, que o cristão traz em si de estar com Deus. Mas você precisa se lembrar que a Bíblia fala de duas realidades após a morte. Essa questão de abraçarmos às vezes, irmãos, esse tipo de palavra: apenas dorme, está descansando. Isso é muito perigoso, porque isso não é o que a palavra de Deus afirma. Mais uma questão dessa parte metafórica. A Bíblia também fala de leite, não fala? Como você entende leite? Gênesis fala que do leite foi tirado coalhada, leite, literal. Mas a Bíblia fala num outro texto que eles querem ir para uma terra que mana leite e mel. E aí você precisa ter um olhar que a Bíblia também é poética. Ou você já viu leite brotar de algum lugar, a não ser que seja de vaca, cabra, alguma coisa assim. E você precisa entender que nos dias do Senhor, deserto era deserto como hoje. E a terra de Israel, ela é banhada
por pedra e sequidão. Leite e mel estão no gozo de quem está na presença do Senhor. Mas é interessante que lá, escrevendo aos Hebreus, o autor diz: vocês precisam abandonar o leite. Leite vos dei a beber. Que leite é esse que ele está falando, meu irmão? Ele está trazendo uma metáfora sobre a nossa infantilidade, às vezes, de abraçarmos a palavra. 3 aspectos com a mesma palavra, leite. 3 textos da própria Bíblia. E, irmãos, quando nós vemos a questão de dormir, nós precisamos ter isso em mente. Veja comigo um Salmo 115. E eu quero ler 2 versículos para nós entendermos um pouco mais esse ponto. Salmo 115, versículos 17 e 18. Vamos ler juntos? Para você se manter acordado aí, já que nós estamos falando de sono, né? Vamos juntos? Salmo 115, 17 e 18. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Meus irmãos, o versículo 17 diz exatamente uma questão que nós precisamos ter no coração. Os mortos não podem louvar, nem os que descem à região do silêncio, o chamado Sheol no Antigo Testamento ou Hades no Novo Testamento. Mas o texto do versículo 18 diz exatamente qual é o nosso estado como vivos e também como mortos. O versículo 18 diz: nós, diferentemente dos mortos, bendiremos, louvaremos, estaremos em adoração perante o Senhor. E quando? Desde agora e para sempre, sempre e sempre. E é interessante, irmãos, que se nós abrirmos mão disso, nós abrimos mão de estar na presença do Senhor. E muitas vezes, irmãos, quando nós absorvemos essas ideias, a novela diz que daqui a 200 anos talvez eu vou voltar, ou a 150. Espera aí, da onde vem isso? Quando nós ouvimos alguém dizer está morto, não tem mais reação e tal, a sua alma está descansando, em que lugar? Mostra-me. Quando nós ouvimos que não, nós precisamos fazer algum tipo de exercício espiritual para trazer alguma libertação para alguém, aonde nós estamos entrando? Que caminho é esse? Mas quando nós dizemos para alguém, olha, você precisa estar em Jesus, porque ainda que os seus olhos fechem, agora eles se abrem na glória. Nós estamos dizendo para alguém, olha, o relacionamento com Deus jamais vai ser impedido. Quem nos separará do amor de Cristo? Poderes, alturas, profundidades. Eu estou bem certo de que nem a morte pode me separar do amor de Cristo. Meus irmãos, umas aplicações para que a gente possa caminhar um pouco mais olhando para isso. Nós precisamos ser muito gratos a Deus, muito agradecidos pela vida. E aí a gente vai entrar um pouquinho naquilo que a gente falou algumas semanas atrás. O que tem que ser feito aqui. O que tem que ser dito aqui. Às vezes nós temos tanto receio, o que vão pensar de mim? Vão gostar ou não vão gostar? Meu irmão, a realidade é longa depois. Não tenha medo de, por amor a Jesus e por amor às pessoas, falar a verdade da palavra do Senhor a elas. Seja grato num dia de despedida, seja grato ao Senhor por tudo que você teve a oportunidade de viver. Pregue e viva a única oportunidade que nós temos, porque o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, nos diz que ao homem está ordenado viver uma única vez, e depois disso, o juízo. Mais ainda, meu irmão, o cristão jamais deve temer a morte. E aqui eu quero só dizer aos irmãos o seguinte: nós choramos muito quando perdemos alguém querido.
Isso não só é lícito, irmãos, como é desejável. O choro não só lava o nosso olhar, mas lava um pouco a nossa alma. E a gente pode e deve chorar muito por quem a gente ama. Mas a gente precisa ter no coração que depois daquele momento, não há mais oportunidade para a gente falar o que a gente deveria ter falado. Abraçar de novo, pedir perdão. É preciso que isso seja feito antes. O cristão tem que chorar, tem que se lamentar. A Bíblia diz que as pessoas que carregaram o corpo de Estevão choraram profundamente a morte daquele irmão do passado. Mas a reação que nós devemos ter foi essa que Davi teve diante de um filho. A história é a respeito de um pecado que Davi cometeu. Enquanto havia oportunidade, Davi jejuou, orou, pediu ao Senhor, esteve ali clamando e jejuando. Mas quando ele viu que a criança era morta, o texto diz que Davi tomou uma série de iniciativas de dizer: agora já foi. Está nas mãos do Senhor. Irmãos, por fidelidade às Escrituras, nós precisamos trazer para o nosso coração que se a Bíblia não me ensina a respeito de um tal sono, eu não posso vivenciar e aceitar isso. Um tempo atrás, conversando com uma irmã que deixou a nossa igreja, ela disse que havia abraçado uma outra doutrina. E eu falei: minha irmã, você está num grande problema. E ela disse: pastor, não, é tudo a mesma coisa. Eu falei assim: mas de jeito nenhum, por favor. Você pode falar mal da gente, pode falar o que você quiser, mas não diz que é a mesma coisa, que aí você quebra a bicicleta. Não dá. E ela diz: eu vou ficar lá. E aí eu mandei uma série de coisas escritas para ela. Eu falei: eu gostaria que você estivesse meditando nisso quando você estiver ouvindo suas pregações. E que o Senhor te abençoe. Eu só posso orar agora. Irmãos, por conta de entendermos que às vezes nós queríamos dar uma segunda chance para alguém, nós precisamos entender que a Bíblia não traz isso. Logo, purgatório não deve ser algo que nós aceitemos. Mais ainda, meu irmão, se a Bíblia me diz que ao homem está ordenado viver uma única vez e depois disso o juízo, eu preciso diante do Senhor orar e dizer às pessoas: olha, a novela é bonita, mas a premissa é falsa. E se você quer ter vida de verdade, você precisa desligar a TV e ouvir o que a Bíblia tem para te dizer. Vamos orar? Gostaria que você, baixada a cabeça, orasse um pouco. Amanhã com certeza você vai ver nos noticiários de muita gente, tentando de alguma forma, algum contato, alguma homenagem, alguma palavra com alguém que já se foi. Você vai ouvir e ver também que mais do que o noticiário, talvez você veja pessoas próximas a você. O que dizer para essas pessoas? Você ouviu uma palavra aqui, mas quando chegar a sua vez de falar, peça ao Senhor que te ajude nisso. A gente precisa levar a esperança da vida eterna e não um paliativo, não alguma coisa para dizer: olha, vamos relevar, vamos esquecer. Não pode ser assim. Quantos parentes você tem que descreem daquilo que você crê? E eu creio que o Senhor pode estar nessa hora te cutucando e dizendo: você precisa se esmerar mais, porque a vida está passando. Deus eterno, nós louvamos o Teu nome. E eu te louvo, Pai, porque a Tua palavra está diante de nós e ela é suficiente. Ela e somente ela, a Tua palavra, é suficiente para tudo, Deus, quanto o ser humano precisa viver nessa terra, Pai.
E eu te louvo, ó Deus, porque foi por conta da suficiência das Escrituras que, ó Deus, há quase 500 anos atrás, um homem que o Senhor levantou, se colocou diante, ó Deus, de um concílio, diante de guardas, diante de príncipes e disse: enquanto a Bíblia for a razão do meu sentimento e da minha lógica, eu não posso voltar atrás naquilo que tenho pensado. Ó Deus, dá-nos essa coragem também nos nossos dias. Ó Deus, dá-nos também inteligência e principalmente, ó Deus, fidelidade ao Senhor. Porque, ó Deus, nós vivemos em dias, ó Pai, em que expressões têm sido cunhadas e o ser humano, ó Deus, tem se esforçado para que essas expressões sejam vividas e, ó Deus, atrapalhem a pregação da Tua palavra. Coisas, ó Deus, como politicamente correto. Coisas, ó Deus, como a lei da boa vizinhança. Coisas, ó Deus, como respeito ao sentimento e à fé do outro. Pai, em nome de Jesus, dá-nos a coragem de amarmos mais ao Senhor do que a nós mesmos, para que, ó Deus, a gente não tenha medo de, ó Deus, encarar as dificuldades que vêm quando nós somos fiéis à Tua palavra. Eu oro, ó Deus, por esse irmão, por essa irmã que tem dentro do seu lar, dentro da sua família, no meio dos seus amigos, ó Deus, no meio do seu grupo de estudos, de faculdade, de colégio, enfim, no seu trabalho, pessoas, ó Deus, que muitas vezes, ó Deus, têm se agarrado a crenças, ó Deus, que não vêm da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, dê graça, que o Senhor, ó Deus, derrame poder, autoridade, unção, sabedoria, para que, ó Deus, haja realmente uma pregação da palavra do Senhor. E, ó Deus, em nome de Jesus, aviva a Tua igreja, ó Pai, para que quando nós cantarmos, ó Deus, que a morte não pode nos separar do Senhor, isso venha de fato de um coração que crê que o Senhor é melhor do que a nossa própria vida, Pai. Obrigado por isso. Obrigado, Jesus, porque o nosso nome está escrito no céu e foi escrito com o Teu sangue. Louvado seja o Senhor. Eu quero Te agradecer por isso. E, ó Deus, que o Teu nome, que a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito complete aquilo que nós, como humanos, falhamos. Mas, ó Deus, que o Senhor coloque em nós o Teu ensino a cada dia. Essa é a minha oração. E eu Te louvo e Te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Amém, Deus.